Bom dia, graças e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Um dia belíssimo, um dia lindo, maravilhoso. Que dia espetacular, né? Que você possa ter um tempo agora com a gente nessa reflexão, um tempo que a palavra de Deus possa trazer esperança, consolo, alimente a sua fé, que não existe nada mais fantástico e maravilhoso do que meditarmos e refletirmos na palavra do Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra que se encontra no livro da segunda carta de Paulo à igreja que se encontrava em Corinto, segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e 7 e 8. E vamos até o 9. Então vamos lá. O que diz esse texto? Diz assim: porque Deus que diz, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Nós estamos num tempo que estamos lidando com coisas novas, né? Com sentimentos novos, tem muita coisa que está mexendo com a gente, sobretudo esse tempo de confinamento, incertezas e de informações totalmente contraditórias. Mas eu diria que esse é o momento em que as mudanças acontecem. Eu sempre digo que as mudanças, elas não ocorrem na abundância, as mudanças sempre ocorrem na escassez. A escassez, a falta de alguma coisa é que promove um posicionamento para uma mudança, né? Então, com certeza, Deus está mexendo conosco, Deus está mexendo com você. E ao meditarmos nesse texto, nós vemos que quando o apóstolo fala, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O que é tribular? Significa o quê? Ato de prensar, opressão, aflição, angústia, sabendo, olha o que ele diz, sabendo que a tribulação produz transformação. Ela modela, ela prepara, né? Então a tribulação, ela produz, ela tem um sentido. A tribulação, ela tem um propósito que é claro, de transformar, de modelar e de preparar através do ato de prensar, né? E daí o fato de transformar, modelar e preparar produz perseverança, né? Essa é a produção, a estabilidade, a constância, a pessoa que não se desvia do seu propósito. Como vemos pessoas que elas conseguem atingir um determinado nível na sua vida de segurança, de estabilidade, nós vamos ver que essas pessoas, elas não se desviaram do seu propósito, principalmente nos tempos mais difíceis, onde sempre, né, tudo aquilo que vamos realizar é necessário empreender esforços, é necessário empreender muitas vezes a persistência, né? Isso é chamado no mundo corporativo de resiliência, né? Sermos resilientes através das dificuldades que nós enfrentamos. E o que significa você perseverar, né? Uma pessoa que espera pacientemente por algo, né? Ou por alguém.
E a perseverança, por sua vez, ela produz experiência. Lógico, nós não podemos ter histórias para contar de experiências vivas, modeladoras, transformadoras, que nos preparam ou nos prepararam para determinadas situações, se nós não tivéssemos tido experiências. As experiências, elas são boas, porque elas são narrativas que contam como nós passamos por determinadas situações e conseguimos vencê-las. E é bom quando nós falamos com pessoas que têm experiência. Na verdade, a experiência ela é fundamental para que a gente possa atingir os nossos propósitos, né? E a experiência, por sua vez, ela produz a esperança, né? O que é a esperança? É o regozijo e a expectativa confiante. Eu vou repetir, a esperança ela é regozijo e expectativa confiante. A expectativa não é uma esperança comum do mundo, né? Porque a palavra também vai dizer em Hebreus que Abraão creu contra a esperança. Mas como é que pode isso, pastor? Crer contra a esperança. A esperança que fala ali é a esperança do senso comum. Já se acabou a esperança, já não tenho mais esperança. Essa quando todo mundo já desistiu. E quando todo mundo já desistiu, aparece uma pessoa que diz, não, eu não desisti, eu vou continuar confiando, vou continuar trabalhando, persistindo, perseverando, para que aquilo para o qual eu tenho trabalhado, eu vou conquistar. Então, ora, a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É o que diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Então, quando nós começamos a lidar com coisas novas, com sentimentos novos, com situações que nós nunca lidamos antes, como essa que nós estamos vivendo agora, e nem sabemos do que se trata, ou porquê de tudo isso, por que Deus está permitindo tudo isso, ou como que foi acontecer uma coisa como essa, onde o mundo inteiro parou por causa de um vírus que se diz extremamente letal, extremamente contagioso, e vivemos um tempo de decretos municipais, governamentais, estaduais, presidenciais no mundo inteiro, uma coisa jamais vista, né? Então, esse momento na história, não somente na nossa história, na história de todas as pessoas no mundo, mas momento na história do mundo, da humanidade, isso tem um nome, isso se chama mudança. Essa é a palavra, né? Deus mexe conosco, Deus mexe com o mundo, né? Então, antes de nós pedirmos para Deus nos tirar de um ambiente de sofrimento, de um ambiente de dor, né? Peça a Ele para Ele vir aonde você está, porque até o inferno virou céu por 3 dias, quando Jesus desceu lá para anunciar o querigma, né? A querigma significa proclamação. Quando Jesus proclamou aos espíritos que estavam em prisão que ele venceu. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Então, até o inferno vira céu. Então, o que a gente diz é que a gente até entra em momentos de tempestade, mas a gente não pode permitir que a tempestade entre em nós. Então, antes de a gente chamar um acontecimento na nossa vida de tormenta ou de tempestade, que pode até ser por causa de escolhas e decisões equivocadas nossas, né? A gente também precisa se certificar se não é o Senhor que Ele está mudando o nosso registro de fé. Será que não é o Senhor que está mudando o nosso registro de fé? Nesses dias, será que são dias onde você tem aprendido a mudar o seu registro de fé, dar um ressignificado para a sua vida? Um tempo oportuno onde você precisa refletir sobre toda essa prensa de Deus, porque o ato de prensar produz, ela está produzindo alguma coisa. Sempre algum tipo de necessidade que passamos, de tribulação que nós passamos, ela produz alguma coisa. Eu costumo dizer que caro é aquilo que não produz resultado. Então procura tirar um significado daquilo que está te espremendo, dessa situação que você tem
vivido. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ele se gloriava nas tribulações. Tribulação não é um momento onde a gente se gloria, né? Então, em outra passagem, ele chama a tribulação de leve e momentânea, né? Então, a gente precisa aprender a ressignificar as coisas que têm nos oprimido, né? E dar um outro sentido para as coisas que muitas vezes a gente tem chamado de momentos de tempestade na nossa vida. Descobrir a força que existe em cada um de nós, né? De como nós somos motivados, né? Descobrir a capacidade que cada elemento negativo pode produzir positivamente nas nossas vidas. E o texto aqui fala de uma produção, assim como a azeitona colocada em uma prensa, ela entrega o seu azeite. Assim, o melhor de nós pode, e não tenho dúvida de que ele é exposto, né, a partir de uma dificuldade. Então, dê um ressignificado para a sua vida, que esse momento seja um momento onde Deus possa fluir de uma forma diferente na sua vida. Um momento de posicionamento, um momento de decisão, um momento de escolhas fundamentais para que você possa ir para uma outra etapa, para um outro nível na sua vida. Tenho certeza absoluta que você vai sair mais forte de toda essa situação. Que você tenha um dia excelente, que você tenha um dia de paz, que você tenha um dia abençoado, você e a sua casa. Paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Beijo no seu coração.